O primeiro indício de que algo estava errado naquela manhã não veio do céu encoberto da Alemanha, nem das botas que ecoavam pelos paralelepípedos úmidos de Berlim. Veio do som de uma porta sendo fechada com mais força que o habitual, seguido pelo silêncio denso que se instala quando o medo ainda não tomou forma, mas já respira perto demais. A cidade parecia suspensa entre dois mundos, o da guerra que avançava sobre continentes inteiros e o da normalidade que o regime insistia em pintar nas vitrines brilhantes, nos jornais controlados, nos discursos repetidos como orações obrigatórias, mas por trás da superfície ordenada havia um subterrâneo de segredos, perseguições e vigilância absoluta. A Gestapo observava tudo. Ou acreditava observar. Foi naquele cenário que ela surgiu, uma mulher de passos precisos, olhar firme e silêncio disciplinado. Ninguém imaginava que seus gestos contidos carregavam a engrenagem de um plano que, meses depois, faria oficiais nazistas questionarem seus próprios sistemas. Uma brasileira, deslocada pela geografia, mas moldada por um senso de justiça que desafiava fronteiras. Seus dias começavam sempre com o mesmo ritual: a xícara de café que esfriava rápido demais no inverno alemão, a respiração controlada diante do espelho, e a lembrança de cada nome que dependia dela, menos nomes que não podiam ser pronunciados em voz alta, mas que ocupavam cada centímetro de sua mente. Às vezes, quando caminhava pelas ruas, cruzava com mães que seguravam os filhos com força, como se o toque pudesse impedir que o regime os arrancasse de suas vidas. Via homens se esgueirando para dentro de becos ao menor sinal de inspeção. O medo tinha uma anatomia precisa ali. Olhos baixos, costas curvadas, passos rápidos demais. Era um organismo vivo, alimentado diariamente por decretos, prisões e desaparecimentos. Mas ela o atravessava com uma calma que não era ausência de medo, era controle total sobre ele. Naquela manhã específica, enquanto ajustava os papéis dentro da pasta escura que carregava sempre sob o braço, ela já sabia que o dia exigiria mais do que sutileza. Havia chegado a informação, através de um bilhete escondido entre páginas de um livro emprestado, de que a Gestapo ampliaria a fiscalização sobre documentos de saída. Isso significava que qualquer falha, qualquer assinatura fora do padrão, qualquer nome que não se encaixasse exatamente no que o regime esperava ver, seria suficiente para aprisionar não apenas os judeus que tentavam fugir menos, mas também qualquer um que os ajudasse. Ela não hesitou. Não era do tipo que hesita naquele instante, caminhando entre bandeiras tremulando ao vento e olhares desconfiados. Ela já reorganizava mentalmente o plano, ajustando rotas, recriando justificativas, redesenhando a arquitetura invisível que mantinha dezenas de vidas escondidas atrás de carimbos reais e histórias fictícias. Era ali, no limiar entre o permitido e o proibido, que seu poder florescia. Um poder silencioso, quase imperceptível, aos olhos treinados dos agentes do regime, menos mas devastador para o sistema que acreditava ter tudo sob controle. Ela caminhava, e com cada passo, a guerra ganhava uma sombra que a Gestapo não conseguia rastrear. A cada novo amanhecer, ela aprendia a ler a guerra não pelos jornais, mas pelos ruídos que atravessavam a cidade. O som dos caminhões que partiam carregados de caixotes lacrados. As marchas sincronizadas que ecoavam ao longe, o tom mais áspero com que supervisores gritavam ordens nas ruas. Até mesmo o silêncio tinha significado. Um silêncio pesado, tenso, que surgia sempre antes de uma operação da Gestapo. Ela ouvia tudo, absorvia tudo e transformava cada fragmento em cálculo hemestratéria, em movimento preciso. No consulado onde trabalhava, o frio parecia acumular-se nos papéis, como se cada documento carregasse o peso invisível das vidas que dependiam dele. Mapas pendurados nas paredes, linhas traçadas indicando fronteiras que mudavam ao ritmo da guerra, carimbos organizados como instrumentos médicos. Menos cada objeto. Ali era parte de uma cirurgia delicada. Ela circulava entre mesas com a compostura de quem sabe que cada gesto precisa ser perfeito. A perfeição era sua arma. E também sua proteção. Mas naquela manhã havia algo diferente. Um agente alemão, raro por ali, permanecia próximo demais das portas. Os olhos
varriam o ambiente como lâminas afiadas. Era o tipo de olhar que aprendera a decifrar com o tempo. O olhar de quem não veio observar menos, mas caçar. Ele acompanhava cada assinatura, cada envelope, cada respiração. Ela manteve a calma, preparou-se mentalmente para o momento exato em que teria de desmontar qualquer suspeita antes que ganhasse forma. Sabia que não podia permitir que a Gestapo se infiltrasse ali. Aquele escritório era um santuário disfarçado, um corredor estreito entre a morte e a fuga. Quando o agente se aproximou, ela já havia decidido quem seria naquele instante. Não a mulher que escondia listas de nomes dentro da sola do sapato, não a estrategista que falsificava narrativas com a precisão de um cirurgião, mas a funcionária impecável, dedicada, irrepreensível. Ele fez uma pergunta simples, mas não era sobre a resposta, menos era sobre a reação. Ela olhou nos olhos dele, sem audácia, sem medo, mas com a firmeza de quem não tinha absolutamente nada a esconder. O silêncio entre os dois durou segundos longos, o suficiente para que seu coração disparasse, mas o rosto permaneceu neutro. Ele desviou o olhar, e naquele desvio havia uma brecha menos a primeira falha, na convicção de que dominavam tudo. Ela percebeu quando o agente deixou a sala. Ela abriu uma gaveta, retirou um envelope lacrado com cera vermelha e o colocou discretamente no bolso interno do casaco. Aquele envelope continha mais do que documentos. Continha o próximo movimento do seu plano. Judaizados que estavam prestes a serem enviados a campos de trabalho haviam conseguido um contato. Havia uma possibilidade real menos mínima, mas real, de tirá-los do país antes que desaparecessem para sempre. E então, enquanto caminhava para a rua, o vento cortante da Alemanha bateu contra seu rosto, como se anunciasse que o tempo era curto, que a guerra não esperaria por ninguém, que cada passo precisava ser tomado com precisão absoluta. Ela ajustou o cachecol, respirou fundo e seguiu. Havia vidas esperando por ela, e cada uma delas era uma razão para continuar. A noite caía sobre Berlim como um véu espesso. As luzes eram reduzidas por ordem do governo para evitar bombardeios noturnos. E a cidade parecia respirar de forma pesada, como um organismo exausto e adoecido. As sombras eram longas, projetadas por postes fracos, e atravessar cada esquina se tornava um exercício de coragem silenciosa. Foi sob essa penumbra calculada que ela se encontrou com um pequeno grupo em um prédio antigo, afastado do centro, onde o cheiro de madeira velha se misturava ao aroma quase imperceptível de medo. As pessoas a aguardavam sentadas, os olhos arregalados, as mãos apertadas contra o peito ou unidas em preces mudas. Eram pais, mães, crianças. Alguns haviam caminhado quilômetros para chegar ali sem serem notados. Outros vinham mudando de esconderijo há semanas. Todos traziam no olhar a mesma pergunta: é real? Existe mesmo uma chance de sair? Ela nunca prometia, nunca oferecia esperança com palavras. A esperança vinha nos documentos falsificados com perfeição, nas rotas traçadas para evitar inspeções, nos códigos que usava para avisar quando o caminho estava livre. Mas naquela noite, mais do que em qualquer outra, ela sentiu o peso das 23 pessoas que esperavam por um milagre disfarçado de plano. Sentou-se à mesa, abriu a pasta e começou a distribuir os papéis. Cada documento era uma história reescrita, identidades recriadas, profissões inventadas, datas ajustadas com precisão para não levantar suspeitas. Sua mão se movia firme, mesmo quando seus dedos tremiam por dentro. À sua frente, uma menina de cabelos escuros observava tudo em silêncio. A criança segurava um pequeno ursinho de pano, sujo pelo caminho. A mulher olhou para ela menos e naquele instante, algo raro aconteceu. Sua rigidez interna cedeu por um segundo. Apenas um segundo, mas suficiente para que o peso da missão se intensificasse dentro dela. Quando terminou de distribuir os papéis, explicou calmamente o que aconteceria. A voz era baixa, firme, quase hipnótica. Ela desenhava o caminho com palavras, como se fosse um mapa invisível percorrendo a sala. Mostrou onde as inspeções eram mais rigorosas, qual guarda era menos atento, qual horário permitia maior fluxo sem perguntas
invasivas. Um homem idoso perguntou se ela tinha certeza de que funcionaria. Ela respondeu com a verdade menos a única verdade possível naquele contexto. Nada na guerra é certo, mas algumas ações são necessárias apesar disso. E naquele momento, aquelas pessoas entenderam que não estavam apenas fugindo. Estavam lutando pela chance de continuar existindo. Quando as despedidas foram feitas, ela saiu do prédio sozinha. As ruas pareciam ainda mais silenciosas do que antes. A névoa subia do chão, como fumaça de um incêndio distante. E enquanto caminhava, sentia a presença invisível da Gestapo. Não em perseguição, mas sempre à espreita. Sempre próxima, sempre esperando um erro, um único erro. Ela, porém, não pretendia cometer nenhum. O dia seguinte começou com sirenes ao longe. Bombardeios britânicos haviam atingido regiões industriais durante a madrugada. E o céu ainda carregava a sombra cinza da fumaça. Ela observava a cidade de dentro do bonde elétrico, que avançava devagar sobre os trilhos. Pessoas se amontoavam, tentando manter distância dos guardas que circulavam com expressões endurecidas. Ninguém falava. O silêncio era quase sagrado. O único escudo que restava à população civil. Enquanto o bonde seguia, ela revisava mentalmente cada etapa do que aconteceria naquela tarde. Os judeus do grupo da noite anterior tentariam atravessar uma das rotas externas de Berlim. Um motorista cúmplice levaria 2 de cada vez, fingindo ser um transportador autorizado. Era arriscado. Qualquer desvio de comportamento, qualquer tensão no olhar, e os guardas perceberiam. Ela sabia disso, mas também sabia que não havia alternativa. Ao descer do bonde, percebeu algo inquietante. 2 homens caminhavam atrás dela. Não estavam uniformizados, mas havia algo no modo como observavam demais, como ajustavam o passo toda vez que ela diminuía ou acelerava. Eram discretos. Discretos demais. A Gestapo havia aperfeiçoado o talento de se misturar à população. E agora, talvez, observavam ela. Ela dobrou uma esquina, entrou em um pequeno mercado e permaneceu alguns minutos entre as prateleiras, observando pelo reflexo de uma garrafa de vidro. Eles tinham parado na entrada. Estavam esperando. O coração dela acelerou, mas a respiração permaneceu serena. Sabia que qualquer movimento brusco revelaria mais do que deveria. Pegou uma maçã, aproximou-se do balcão como uma cliente comum e fez um comentário trivial sobre o clima. Menos alemães valorizavam comentários triviais. O dono do mercado respondeu com um sorriso cansado. Ela deixou a moeda exata no balcão. Caminhou para a porta e cruzou com os 2 homens sem reconhecê-los, sem olhá-los por mais de meio segundo. Aprendera que a liberdade e a morte se diferenciavam pela quantidade de segundos usada para encarar um estranho. Ao sair, tomou um caminho completamente diferente do habitual. Fingiu estar distraída, como alguém que simplesmente decidiu passear para respirar o pouco de ar que a guerra permitia. E então, após algumas quadras, virou a um beco estreito. Entrou rapidamente por uma porta lateral de um edifício antigo e subiu as escadas sem fazer barulho. A porta se fechou atrás dela. Os 2 homens passaram direto, sem perceber, naquela sala abafada, longe da rua. Ela apoiou as mãos na mesa, fechou os olhos e ouviu o próprio coração. O plano precisava continuar, mas agora, mais do que nunca, ela sabia. A Gestapo estava prestando atenção demais. Os próximos passos teriam de ser ainda mais precisos, ainda mais silenciosos. A guerra havia se aproximado dela, e ela não podia recuar. A noite trouxe consigo um vento gelado que parecia atravessar as paredes, mas ela trabalhava sem parar. Mapas abertos, documentos espalhados, códigos escondidos dentro de frases aparentemente inocentes. Criava identidades novas com a maestria de quem compreendia o valor de cada detalhe, menos a forma da caligrafia, a pressão da tinta, o tipo de carimbo, a textura do papel. Um erro era fatal, mas ela não errava. No canto da mesa havia um rádio pequeno, sempre sintonizado em transmissões estrangeiras, que o regime tentava bloquear. Quando a estática diminuía, ela conseguia escutar fragmentos de notícias menos cidades tomadas, batalhas perdidas, avanços,
recuos, rumores. A guerra parecia um animal que mudava de forma todos os dias, imprevisível, voraz. E enquanto o mundo se despedaçava, ela permanecia ali, costurando pequenos fios de vida, reconstruindo futuros que o regime insistia em apagar. Foi nesse contraste brutal, entre destruição e esperança, que o próximo golpe do plano ganhou força. Um funcionário simpatizante lhe entregara uma lista com nomes que seriam transferidos para trabalho obrigatório em zona remota. Um eufemismo conhecido demais. Ela analisou cada nome, cada data, cada registro, e entendeu que o tempo era quase inexistente. Precisava criar documentos novos, rotas novas, esconderijos novos. Enquanto trabalhava, ouviu um som que fez seu sangue gelar. 3 batidas secas na porta. Não eram batidas de vizinho, nem de mensageiro. Eram batidas calculadas, firmes, ritmadas, autoritárias. A respiração dela ficou suspensa no ar. Apertou os papéis com a mão. Apagou rapidamente uma lâmpada. Escondeu o rádio e abriu a porta apenas o suficiente para ver. Um oficial da polícia local. N, o da Gestapo. Mas próximo o bastante para ser uma ameaça. Ele perguntou se ela havia visto pessoas suspeitas no prédio. Havia rumores de que fugitivos estavam circulando pela região. Ela respondeu com calma. Explicou que trabalhava até tarde, que via pouca movimentação, que nada lhe parecera fora do comum. O oficial não desconfiou da voz firme, mas tentou olhar para dentro do apartamento. Ela se colocou à frente discretamente, bloqueando a visão. Colocou-se como obstáculo com a naturalidade de quem protege algo, sem parecer que protege. Ele agradeceu e se afastou. Quando a porta se fechou, as pernas dela finalmente tremeram. Não era medo de ser presa, menos era medo de falhar, de não conseguir salvar aqueles nomes antes que fosse tarde. E assim, mesmo exausta, voltou à mesa, sentou-se e continuou. O trabalho de uma noite podia significar a vida inteira de alguém, e ela não deixaria a guerra vencer. O amanhecer encontrou-a ainda acordada, com as mãos manchadas de tinta e os olhos ardendo. O plano estava quase completo, menos, mas ainda faltava a parte mais arriscada: entregar pessoalmente os documentos ao intermediário que os conduziria até a fronteira. Ele trabalhava em um galpão ferroviário, um lugar onde a fumaça dos trens se misturava ao cheiro de óleo e ferro quente. Quando ela chegou, o sol ainda não tocava os trilhos. Homens carregavam caixas, máquinas eram lubrificadas e soldados caminhavam entre os vagões. A guerra havia transformado o lugar em um formigueiro militarizado. Ela se aproximou do intermediário, um homem de ombros largos e olhar sempre cansado. Ele pegou os documentos sem dizer uma palavra. Sabia exatamente o que significavam, mas quando começou a guardar os papéis, seu rosto mudou. Havia algo errado. Ele a levou para trás de uma pilha de caixas e falou baixo, quase sem mover os lábios. A Gestapo esteve aqui ontem. Ela sentiu o chão estremecer sob os pés. Eles estavam verificando cargas, rastreando transportes, anotando horários, procuravam alguém. Procuravam ela. Procuravam os fugitivos. Não importava. O plano estava em risco. O intermediário perguntou se deveriam abortar. Ela olhou para os trilhos escuros, para os vagões cobertos de poeira, para os soldados que circulavam como predadores inquietos. E então, com a mesma firmeza que sempre a guiou, respondeu: não, se pararmos agora, eles morrem. E naquele instante, soube que estava entrando em um território sem volta. Havia aceitado a possibilidade de perder tudo, menos a segurança, a liberdade, a própria vida menos, para que pessoas que ela talvez nunca veria novamente pudessem existir. Quando entregou os últimos detalhes, sentiu o peso da decisão. O trem partiria naquela noite. E ela sabia, se algo desse errado, seria o fim, não apenas para os fugitivos menos, mas para ela também. Mas havia algo que o regime não entendia. Um plano nascido de uma única mulher é imprevisível, indomável, impossível de rastrear. Era isso que tornava sua operação tão poderosa. Enquanto deixava o galpão, o olhar de um soldado cruzou com o dela por tempo demais. Talvez suspeita, talvez curiosidade, talvez nada, mas ainda assim, o coração dela disparou. A guerra estava cada vez mais perto.
E naquela noite, a linha entre vida e morte seria mais fina do que nunca. A noite chegou silenciosa demais para ser confiável. A lua estava encoberta, e o vento trazia consigo um frio que parecia anunciar algo sombrio. No galpão ferroviário, o trem aguardava. Apenas alguns vagões estavam iluminados, o suficientes para movimentação militar. Os furritibos, distribuídos aos poucos ao longo do dia, aguardavam escondidos em compartimentos falsos criados dentro dos vagões de carga. Ela observava tudo de longe, escondida atrás de uma estrutura metálica. O trem era a última chance. Mas então, antes que o apito soasse, algo aconteceu. 2 carros pretos da Gestapo estacionaram ao lado dos trilhos. As portas se abriram. Homens de sobretudo saíram. Inspeção, surpresa. O tipo de inspeção que surgia quando alguém falava demais, ou quando o regime farejava algo que não conseguia explicar. O intermediário tentou manter a compostura. Mostrou documentos. Falou sobre carga, horários, rotinas, mas um dos agentes percebeu algo. Eles caminhavam na direção do vagão onde as primeiras 3 pessoas estavam escondidas. Ela sentiu o mundo parar. Seu corpo inteiro tremia por dentro, mas seu rosto permanecia imóvel. Ela sabia o que precisava fazer. Sabia que aquela seria a diferença entre a morte e a fuga. Respirou fundo, saiu das sombras e caminhou, sem hesitar, direto para os agentes. Era uma loucura, mas era a única loucura que podia salvar vidas. Com passos firmes, aproximou-se dos homens da Gestapo e iniciou uma conversa que jamais estaria nos planos originais. Uma história inventada ali, naquele instante, sobre documentos diplomáticos, sobre uma remessa supostamente reservada, sobre uma alteração de rota autorizada por superiores que eles não ousariam contestar. Os agentes se entreolharam, irritados, desconfiados menos, mas também temiam cometer erros diante de alguém que parecia representar uma autoridade maior do que realmente tinha. Era um jogo psicológico, e ela estava no centro dele, enfrentando homens treinados para detectar mentiras. Mas sua voz não tremeu, seus olhos não desviaram. Sua respiração permaneceu estável. Depois de minutos que pareciam horas, os agentes recuaram, desistiram da inspeção, voltaram aos carros, e o trem partiu. As rodas começaram a girar, rangendo sobre os trilhos. Cada metro percorrido era uma vida salva. Cada segundo, uma vitória contra um sistema que acreditava ser invencível. Quando o trem desapareceu sob a escuridão, ela finalmente permitiu que seus joelhos cedessem. As lágrimas vieram mais silenciosas. Lágrimas que carregavam exaustão, alívio e a certeza de que o impossível havia acontecido. O plano que enganou o regime nazista não nasceu de exércitos, nem de armas, nem de estratégias militares grandiosas. Nasceu de uma única mulher, de sua coragem, de sua mente afiada, de sua convicção inabalável de que a vida tem valor, mesmo quando o mundo insiste em apagá-la. E assim, naquela noite fria, enquanto o trem desaparecia no horizonte, ela se tornou o tipo de figura que a história raramente registra, mas que transforma tudo ao seu redor. E séculos depois, quando o mundo finalmente soube o que ela fez, apenas uma frase parecia capaz de conter sua grandiosidade. Ela venceu a guerra sozinha, menos sem nunca ter empunhado uma arma.